Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou o Igor com H. E eu sou a Aline Brito e muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Bom, antes da gente começar com a nossa convidada ilustre, eu já vou convidar vocês para se inscrever no canal, ativar os sininhos, dar aquele like, óbvio, e também não esquece de seguir a gente lá no Pode Desconstruir no Instagram, tá bom? Maravilha, esse é o nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. Hoje eu tô aqui com ela, que é maratonista, mãe, vó, bisavó, também é presidente e fundadora do projeto Vida Corrida e também tem uma história fantástica. Tô aqui, eu tenho a honra hoje de apresentar Neide Santos. Obrigado por estar aqui, feliz pra caramba, né? Desde o dia que houve o convite. E vou aqui compartilhar, né, as histórias de Neide Santos, né? Forrest Neide, uma contadora de histórias da vida real. Portanto, preparem seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do Capão. Eu aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Vim aqui para me conectar a vocês. Que lindo. Que maravilha, que maravilha. Bom, Neide, no nosso podcast a gente tem um quadro logo de início, que a gente pede para o convidado trazer um objeto que marcou a sua história de alguma forma. Você trouxe esse objeto pra gente? Sim, lógico, e sem sombra de dúvida. Mostra para aquela câmera ali. O que é isso aí? Fala pra gente. Isso aqui é um bastão de titânio, o qual faz parte do atletismo do revezamento 4x100, né? Onde que são 4 atletas correndo, né? Cada um espera a sua vez, você passa esse bastão e aí tem a linha de chegada. Que né? maravilha. Foi assim que um dia a importância do professor, né? Eu sempre falo que meu professor, eu escrevo com P maiúsculo, da mesma forma que eu escrevo doutor com D maiúsculo. Para mim, a mesma importância que tem um doutor, tem um professor. E um professor, na época de matemática, me incentivou à prática esportiva, isso na década de 70. E aí eu fui para um revezamento, ou para um campeonato colegial, que no antigo Jorge Bruder, né, onde que encontravam várias escolas para competir, várias modalidades. Eu fui jogar handebol. E aí faltou uma menina no revezamento 4x100. O professor foi lá, me tirou da quadra e me levou para a pista e falou, você vai correr 100 metros. Eu falei, professor, eu nunca treinei corrida. Eu falei, lógico que você treina, você aquece, você corre, você é muito hábil em quadra, você é mais veloz em quadra. Portanto, 100 metros você vai tirar isso de letra. E aquele dia eu corri os 100 metros o mais rápido possível da minha vida. E esse bastão tem a simbologia, tanto que esse bastão veio da Universidade do Tennessee, no intercâmbio de jovens do Tennessee, veio para o projeto, os Velocers, e sabendo da minha história, me trouxe esse bastão e falou que esse bastão era para eu educar, engajar, empoderar mais e mais pessoas à prática esportiva. E é isso que eu faço desde sempre. São 5 décadas correndo. Maravilha. Agora conta pra gente quem era a Neide na sua infância, no seu início da sua vida. Conta um pouco pra gente, que eu sei que tem uma história muito bonita por trás. A Neide da infância, ela nasceu em Porto Seguro, né? Sou descendente dos Pataxós e de português, né? Cresci, né? Parte da minha infância, sem nenhum equipamento esportivo, não conhecia nenhuma bola. A primeira vez que eu vi uma bola foi uns americanos na praia, né? Nunca tinha visto uma bola antes na vida, porque não tinha TV, não tinha nada disso. E desde muito cedo eu já nasci no movimento, né? Porque quando você nasce próximo em aldeias indígenas, você aprende a nadar muito cedo, né? Você já nasce na água, né? E você corre, pula, salta, sobe em árvores, faz escalada, né? E eu era essa menina serelepe que adorava tudo isso, né? E aí, esses tempos, assim, eu tenho muito vivos na minha memória, né?
as minhas natações, as minhas brincadeiras, as contações de histórias dos meus avós, tanto que eu acho que eu aprendi a contar histórias com as contações de histórias dos meus avós, que era à noite, né? E aquelas mulheres, né? Quando se fala hoje de crossfit, eu digo que as primeiras crossfiteiras que eu vi foi as minhas avós, as minhas tias, né? Que trabalhavam o dia inteiro na lavoura, carregando fardos de lenha, carpindo, carregando cestos nas costas. E quando terminava essa jornada diária, ainda vinha para o vilarejo, tocava o sino, ia rezar o rosário e depois cuidar dos afazeres, do jantar, e depois tinha as contações de histórias, né? E eu, por pouco tempo, eu vivi tudo isso. E essas memórias são incríveis, são memórias maravilhosas da minha vida, que, inclusive, a minha filha Lídia me deu de presente no meu aniversário, né? Um diário para eu escrever todas as minhas histórias vividas, para que ela falou que um dia ela não vai mais lembrar das minhas histórias e ela quer contar para os bisnetos dela, né? As histórias vividas por mim. E aí, depois disso, é uma outra história, né? É uma cultura ainda do Norte e Nordeste, onde que quem tem o melhor poder aquisitivo pega o filho do mais pobre para levar para sua casa, prometendo educação, prometendo várias coisas, mas, no fundo, nos ensina a lavar, passar, cozinhar, a ter uma boa empregada em casa, que aí ele não precisa pagar uma funcionária, né? E aí, aos 6 anos, né, em 1966, meu pai foi atrás de ouro, né? E meu pai... chegou uma notícia que meu pai tinha falecido. E minha mãe se viu com 3 filhos, sem condições de criar. E aí, divide todos os filhos, né? Nós éramos 3, cada um foi para uma família. E eu vim parar em São Paulo. E aí começa uma bela história no esporte. E aí você falou que participava de jogos de handball, aí foi pro revezamento. Depois dessa parte aí que você competiu esse revezamento, qual que foi a continuidade no esporte que você teve? Onde começou ali as corridas de longa distância? Onde começou a maratona na sua vida? E aí, nessa época do revezamento, no ano seguinte, eu fui convidada para treinar no São Paulo, né? Tive a oportunidade de conhecer Ademar Ferreira da Silva. Ele já não vivia mais no Brasil, ele estava em outro país, né? E ele vinha ao São Paulo, né? Tive o privilégio de conhecê-lo, de ver o João do Pulo também, lá no São Paulo. E eu sonhava em ser uma medalhista olímpica, né? E aí, infelizmente, esses sonhos ele ficou armazenado em algum lugar da minha memória, porque aos 16 anos, né, e eu já fazia campeonatos, né, corria sempre provas de 100 metros, 400, né, e aí minha mãe biológica aparece em nossas vidas e reúne todos os irmãos. E aí eu fui ser mãe dos meus 5 irmãos. Aí meu sonho olímpico, eu falo sinceramente, ele ficou armazenado em algum lugar da minha memória. Só que em 1975, nós mulheres conquistamos o direito, né, de correr a São Silvestre, que era uma corrida única, exclusivamente para homens, né? Tanto que esse ano da década de 70 foi muito marcante também para a gente, porque as mulheres, em 79, conquistou o direito de jogar futebol, né? Era uma época que nós éramos proibidas, lógico, né? Eu já nasci numa ditadura militar, né? E essa ditadura militar permaneceu por mais de 10 anos e foi uma época de proibição muito grande para as mulheres. Éramos o sexo frágil, não tínhamos condições físicas, né? Emocionais, né? De fazer tantos esforços, né? Quanto os homens, né? Isso é o que se julgavam, né? Exatamente, né? E eu vivi tudo isso, né? E vi várias coisas acontecer. E aí eu me tornei maratonista muito cedo. Antes dos 30 anos, eu já estava correndo maratonas. Eu tinha uma amiga, uma japonesa, que ela foi correr uma maratona em Blumenau.
E eu queria muito ajudá-la, porque ela já tinha mais de quase 70 anos. E eu falei para ela, eu vou te acompanhar na maratona, eu vou fazer um treino com você. E aí eu treinei com ela, todos os treinos dela, e resolvi treinar com ela. E, por incrível que pareça, eu falei assim, a gente vai fazer essa maratona em 4 horas, porque era um percurso excelente, né? Um percurso totalmente... E nós eu coloquei o relógio para despertar. Falei assim, que eu não vou ficar olhando o tempo, pace, porque eu estava lá para acompanhá-la. E naquela época não tinha GPS, não tinha essas tecnologias que tem hoje. E aí, quando chegou no quilômetro 30, ela quebrou. Aí ela falou assim, você falou que ia completar essa prova comigo? Completa ela para mim. Sim. E aí eu fui. E aí eu cheguei feliz pra caramba. Depois que eu passei, meu relógio despertou. E minha primeira maratona, para treino, eu fiz um treinão para acompanhar alguém. Eu já fiz ela abaixo de 4 horas. Que maravilha. E foi o início de uma grande trajetória de maratonas por todo o Brasil. Só para a galera que está em casa entender, a maratona é 42 quilômetros, 195 metros. Ela correr essa distância num tempo abaixo de 4 horas é muito rápido. Porque tem gente que treina muito tempo e não consegue, né, gente? E o quebrar, ela falou que a pessoa quebrou. Quando a pessoa cansa, não consegue mais completar, não consegue mais dar continuidade ali na corrida. Isso é o quebrar. Quando diminui muito o ritmo, a pessoa começa a andar, não consegue completar. Isso é o quebrar. Então, lá nessa época, em Blumenau, você completou essa primeira maratona abaixo de 4 horas. Abaixo de 4 horas. E aí eu fui treinando e cheguei a fazer uma maratona para 3 horas e 10 minutos. 3 e 10. 3 e 10 nos 42 quilômetros e 195 metros. Em Porto Alegre. Uma das melhores maratonas, assim, para percurso, né? Um dos melhores percursos para maratona. Quem quer baixar seus tempos no Brasil, faça Porto Alegre. E fora do país, quem quiser baixar seus tempos, vai fazer a de Berlim. Berlim, que é a prova mais rápida do mundo. A prova mais rápida do mundo. E foi assim que... Baixa temperatura, não foi? Nessa prova de Porto Alegre? Estava 3 graus, essa de Porto Alegre. Eu te contei esse episódio, lembro disso. Foi incrível. 3 graus, correndo 3 horas e 10. É absurdo. Então, Neide, aí você continuou no esporte ali, fazendo as maratonas. E como que começou esse seu desejo ardente aí de começar a impactar a vida das pessoas através do esporte? Conta pra gente essa sua trajetória quando você começou a influenciar pessoas. Veio um pouco também isso do meu avô. Meu avô sempre falava para mim, meu avô era um analfabeto, né? Sim. Um homem que nasceu em agosto de 1900. Agosto de 1900, eu convivi com gerações de mulheres do século XIX, que foi a mãe do meu avô, eu conheci a minha avó, né? Só voltando lá, eu gosto muito de falar sobre isso, eu já vivi 7 gerações de mulheres, teve minha avó, minha bisavó, minha mãe, né? Eu, minha filha, minha neta e minha bisneta, portanto, eu vivi 7 gerações de mulheres, atualmente eu vivo 5 gerações de mulheres, e eu acho que eu nasci mesmo para contrariar a estatística. Porque, segundo a Bíblia, né, nós vivemos 7 gerações. Sim. E quem sabe, talvez eu veja a Diana ainda ser mãe, né? Porque... A Dianinha está com quantos anos? Está com 2 anos. Mas sua família é centenária, né? Exatamente. Dá tempo. E aí, voltando lá, o meu avô sempre dizia para mim que tudo que a gente aprende na vida, a gente tem que passar para frente, porque senão não faz sentido. Ele falou que a vida inteira ele soube trabalhar, sobre cuidar da lavoura, e foi isso que ele ensinou para os filhos, foi isso que nos sustentou. E isso foi algo muito marcante para mim. Meu avô falava coisas assim incríveis que até hoje eu carrego para a minha vida, sabe? Mesmo ele não lia a Bíblia, ele não lia absolutamente nada, mas ele falava coisas que até hoje eu carrego para mim. Eu tenho muito essa figura paterna do meu avô na minha vida. E aí foi justamente numa São Silvestre, na década de 90, eu correndo, um jornalista me entrevista e pergunta de que bairro que eu estava vindo. E eu disse que vinha do Capão Redondo. Daí a pouco eles entram em contato lá com os computadores dele e ele fala que
eu era a única mulher do Capão Redondo correndo uma São Silvestre. E aí eu falei assim, eu acredito que sim, porque eu não conheço nenhuma mulher no Capão Redondo que treina, né? E eu treinava com um monte de homens, né? Eu era muito criticada na comunidade por treinar com homens. Eu nem nome tinha, eu era a maluquinha que corre, a de cabelo curtinho, pesava 45 quilos, né? Miudinha, pequenininha, e vivia cercada de homens treinando, porque era a única opção que eu tinha para treinar. E aí, nesta reportagem, no dia seguinte, foi na quitanda, no bar. Aí e as pessoas falaram assim, é você que corre? É você tal. E aí veio uma mulher já de 60 anos, Maria Gonçalves, que nasceu em 1937. Maria Gonçalves quis correr comigo. E as pessoas diziam para ela que ela era velha demais para correr. Onde já se viu uma mulher daquela idade correr? E eu dizia, e assim, mesmo contra tudo e contra todos, porque acho que até a própria família dizia para ela que ela era velha demais. E eu falei, não, nunca ser tarde para começar uma atividade física. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? De 98. 98, ela tinha aproximadamente uns 50 e alguma coisa, né? Exatamente, quase 60 anos. Quase 60 anos. É 58, 60, ou 98, ela é de 37, ela já tinha 61 anos. Sim. E aí Maria Gonçalves correu comigo. E aí eu falo assim, não fui eu que inspirei outras mulheres. Foi Maria Gonçalves. Chamou muita atenção. Eu falei assim, pô, se essa velhinha corre com essa maluquinha, por que não? E aí foi incrível. E aí veio uma mulher e vinha outra, né? Tanto que, muito tempo depois, eu fiz um documentário para a BBC de Londres e eles retratou aquela cena numa corrida minha na Grande São Paulo, e uma delas foi no Minhocão, onde que eu saía correndo e aparecendo uma, entrava atrás de mim, aparecendo outra, daí a pouco eu estava correndo e um bando de gente correndo comigo, né? E parte desse documentário foi inspirado na história de Maria Gonçalves, né? E aí eu digo, Maria Gonçalves foi uma grande incentivadora para mostrar para todos, não só para mulheres, que nunca é tarde para se começar uma prática esportiva, porque o corpo nasceu para o movimento. É muito importante esse movimento, porque se você quiser ter o prazer de envelhecer, movimente seu corpo. Sim. Porque eu venho de mulheres centenárias, né? A minha bisavó, que é da década, ou que é do século XIX, ela viveu 106 anos. E uma mulher ativa. E assim é a continuidade das mulheres da minha família. São mulheres ativas. Hoje minha mãe está com 86 anos, né? E continua ativa, né? As mulheres da minha família, agora a última que faleceu, com 96 anos, né? São mulheres que têm uma vida muito longa, mas são mulheres que se cuidam. Não teve essa acessibilidade que a gente tem das atividades físicas, mas foram mulheres que sempre se manteram ativas fisicamente, né? E sempre comeu o que a terra dava, né? Não vem de uma família que não consumia industrializados, né? E eu acredito que tudo isso levou a essa longevidade, né? Com certeza. E eu acredito que eu vou ser uma longeva também. Tem duas coisas que você falou que eu acho de extrema importância. Tanto no seu caso, né, que você disse que treinava com um público masculino, né, porque a gente está falando da década de 90, né? Então, você já quebrou alguns tabus ali, incentivou outras mulheres a fazerem também a mesma coisa, né? E aí, qual o nome da... Eu tenho problema de nome. Maria Gonçalves. Maria Gonçalves também foi uma segunda, principalmente ali da região do Capão Redondo, né? Incentivando outras mais pessoas. E o ponto importante que eu notei aí foi vocês acreditarem no potencial de vocês. E, naturalmente, vocês acabaram inspirando tantas outras pessoas, né? E trazendo esse legado até aqui. Né? Que lindo aí, isso. Quando eu começo a treinar essas mulheres, né? E essas mulheres acordavam muito cedo,
Nós começávamos nosso treino às 6 horas da manhã, quando abriu o Parque Santo Dias, e aí depois saíamos correndo, chegava em casa, lavava o corpo, né? E saía correndo, pegava, a gente falava que era até o busão, não tinha metrô ainda, né? Ou ônibus ou a lotação, atravessávamos a ponte e íamos trabalhar, né? Ney, essa era a nossa rotina. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Essas mulheres, elas pediram para você treiná-las? Sim. Ou você que abriu essa oportunidade? Não. Eu imaginei. Não. Eu não tinha intuito nenhum de criar um grupo, de criar uma assessoria de corrida e treinar. Simplesmente, todos os dias que a gente ia treinar, ia aparecendo mais uma, ia aparecendo mais outra. Aí eu falei assim, agora a gente vai ter que pôr ordem nisso aqui, a gente vai ter que ter nossos horários de treinos, né? Até porque eu ainda treinava no Ibirapuera. Eu treinava terças e quintas no Ibirapuera e todo sábado eu treinava na USP, porque meu objetivo sempre era longas distâncias, né? Era de meias maratonas acima. E rendimento, sempre rendimento, né? E aí, assim, eu tinha uma carga de treino, eu tinha que rodar uma média de 80 a 110 quilômetros por semana, né? Para chegar aos meus objetivos, né? Não objetivos dos outros, né? Eu falo, minha competição é comigo mesmo. Eu falo assim, eu não tenho... às vezes as pessoas falam assim, você tem um oponente, né? Tem alguém que competir. Minha competição sempre foi comigo mesmo. Eu sempre quis quebrar as minhas barreiras, ver até quando eu posso chegar. Porque num jogo, ganha quem treinar melhor. Com certeza. Né? Não adianta você ter força de vontade, você fazer isso. Se você treinar melhor que todo mundo, a gente conhece exemplos de vários atletas, né? E eu sempre queria me superar, queria saber até quando os meus próprios limites. Eu sempre soube que alguém ia chegar na frente ou alguém ia chegar atrás de mim. Mas o que eu queria era cruzar aquela linha de chegada, né? Com certeza. Mas para um maratonista não existe linha de chegada, pois a cada chegada a gente está planejando uma nova jornada. Que legal. Mesmo com o grande sofrimento que você passa naquele percurso depois do 35, 37, aquelas perguntas que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui de novo? Mas quando você cruza aquela linha de chegada, você já começa a pensar na próxima, quando será a próxima, onde que eu vou? Porque o corpo ele é muito inteligente. Tudo que você propõe a ele, você educa ele, ele faz. Se eu propor ao meu corpo só comer, beber e dormir, ele é muito inteligente, ele vai ter essa aceitação. E aí eu me propus a chegar nos meus limites, ao meu corpo, né? Não pensando nos outros, né? Não vendo com ninguém que está competindo comigo, competindo com mim mesmo. E essa competição na minha vida, acho que vai durar enquanto eu viver, enquanto eu respirar, né? Porque viver eu vou viver na vida das memórias de muitas pessoas, Com né? certeza. E aí nesse meio tempo eu só trabalhava com meninas e mulheres, né? O meu filho Mark, que é uma outra história, né? Sim. O Mark era um grande jogador de futebol. O sonho dele era ser como o Márcio Santos. Márcio Santos era um zagueiro da seleção brasileira, morador do Capão Redondo, nascido no Capão Redondo. Imagine naquela época, os jovens queriam ser. É inspiração, né? É inspiração, né? E aí meu filho Mark queria muito que eu atendesse as crianças da comunidade, porque ele falava, o esporte é tão importante em nossas vidas, mãe. Nós somos diferentes na comunidade. A gente fala sobre esporte, a gente fala sobre vida saudável. E por que não proporcionar isso para outras pessoas, né? Mas, infelizmente, na época, eu não atendi a vontade do meu filho. Pode falar. Aí você tinha esse desejo, ficou prioritariamente com as mulheres. E aí depois, hoje você tem um projeto que atende muitas pessoas, muitas crianças inclusive. Quando você começou, onde foi a virada de chave ali para você começar a atender as crianças? A virada de chave foi quando não aconteceu o ciclo natural da vida. Porque o ciclo natural da vida é que nós, pais, enterramos nossos filhos, enterra os seus pais. Esse é o ciclo natural da vida.
E quando acontece o inverso, é devastador. Por mais fé que você tenha, por mais crença, religião, você se questiona. Você conversa com Deus. Você briga com Deus. Eu não vou me envergonhar de dizer que eu briguei com Deus. Eu discuti com Ele e perguntava, por que comigo? Eu já tinha enterrado o pai do meu filho numa ditadura militar. Nós éramos militantes, lutávamos por moradia digna. E desse casamento nasceu Mark. Aos 20 anos eu estava viúva e com um filho pequeno para criar. E eu criei meu filho, que se tornou um jogador de futebol. E aí vem a comunidade, o irmão, que todos nós somos irmãos. Meu filho foi abordado, meu filho, ele reagiu. E nessa reação, um menino disparou uma arma, uma única bala. Uma única bala levou meu filho. E eu enterrei o meu filho. Quando eu, naquela cerimônia que nós enterramos, e na volta para casa, eu vim cantando uma música. Na minha cabeça, as lágrimas desciam, e eu lembrava de uma música que a gente fez tantos planos, só que o para sempre sempre acaba. Não existe nada para sempre. E é o que você deixa. E o sonho do Mark era que eu atendesse as crianças da comunidade, porque as crianças estavam se perdendo. Ele via o esporte, não tinha creches no nosso entorno, não tinha outras opções fora da escola, não tinha CELS, não tinha SESC. E ele falava, ocupa o tempo ocioso dessas crianças, mãe, quando eles não estiverem na escola. Só que eu trabalhava, eu tinha que comprar meu feijão e meu arroz, né? Trazer o alimento para casa. E aí, quando eu descobri que foi um menino de 14 anos que puxou o gatilho, e eu cheguei na maturidade de me colocar no lugar da outra mãe, que aquela mãe o ama seu filho tanto, 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 quanto eu amo o meu que recebeu a bala. Portanto, não importa quem puxou o gatilho, retribua fazendo bem. E aí nasce a ONG Projeto Vida, Vida dos Meus Amores, e corrida que eu fiz a minha vida inteira. Hoje as pessoas falam vida, corrida, alguma coisa, mas é esse o significado do projeto Vida, Corrida. Tá certo que para muitos a vida é corrida, mas para nós, corrida é vida. Muito bom. Maravilha. Então, que ano o projeto começou a ser fundado, Neide? Quando você começou a atender as crianças de fato? Assim? O trabalho com as mulheres começou em 99. Nasceu dentro da Associação de Moradores da Coab Adventista, porque a Associação de Moradores tinha que trabalhar esporte e lazer. Né? E aí, dentro da associação, começou-se o trabalho, e o Vida Corrida nasceu de tudo isso. Né? E aí, quando foi em 2002, eu comecei a atender as crianças na minha rua, né? Que é uma outra história, a história da rua. Né? E aí era somente aos sábados, né? Porque eu não tinha tempo para
para atender, porque as mulheres continuavam acordando de madrugada para treinar comigo, né? E aí nasce a ONG Projeto Vida Corrida, com esse trabalho simples de comunidade. Eu não tinha dimensão da importância do meu trabalho na comunidade. Não tinha mesmo. Para mim, o que eu fazia lá, muita gente fazia em suas comunidades. E aí foram se passando os anos. Anos e anos. Comecei a fazer corridas dentro do Parque Santo Dia, as primeiras corridas de rua que aconteceu no Capão Redondo. Quem realizou essas corridas fui eu. Né? Foram 5 anos consecutivos realizando corridas no bairro do Capão Redondo. Grandes corredores passaram por lá, né? Nessas corridas, né? E aí, 10 anos... Mas, assim, eu sempre tive essa coisa do desejar profundo, de acreditar. Por mais que as pessoas falem que eu tenho sonhos loucos, que eu sou uma sonhadora, mas eu sou uma sonhadora, sabe? E eu sabia, eu tinha certeza que dentro de mim, né, que um dia teríamos visibilidade, teríamos reconhecimento. E eu ainda falava para a Valdirene, que a gente chama ela de Loirão, eu falei assim, Loirão. Valdirene, um dia, Loirão, você vai ver, um dia a gente vai, a televisão vai vir aqui mostrar o nosso trabalho, um dia a gente vai conseguir um grande patrocínio, um dia vai acontecer. Ela falou assim, Neide, só que já se passaram tantos anos, né? E aí, um dia me convidaram para assistir uma palestra que ia ter um evento somente para mulheres. Olha só, uma corrida que se chamava Vênus, né? No Jockey Club, que era somente para mulheres e que tinha um edital que era da ONG Ashoka, uma das ONGs mais bem conceituadas do mundo. Tinha um edital que iria premiar o melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres. Ia ter uma palestra. Se eu não queria assistir a palestra, aí eu fui, retirei o kit, né? E aí assisti a palestra. E aí estava falando de mulheres no mundo inteiro virando o jogo através do esporte. Era Game Changers, mulheres virando o jogo no esporte. E aí aquilo me encantou, eu fiquei... E eles mostraram um vídeo de mulheres na África correndo descalço, correndo de vestido. Mulheres jogando futebol sem nenhum equipamento esportivo, jogando futebol com bolas de meia, de pano, e mostrou no Afeganistão, sabe, vários outros países, né, que não tinha acesso, né, porque a gente fala assim, só nós somos da extrema pobreza, mas não, tem vários outros países, né, muito semelhantes aos nossos, né, e aquilo me chamou a atenção, e ela falou, e no final, era a Júlia Furlani, da Ashoka, ela perguntou, alguém conhece algum projeto semelhante a esse? Foi a primeira vez que eu falei em público. Eu levantei a mão e falei assim, eu faço tudo isso e muito mais. Mas tinha essa eloquência? Com certeza não. Meu. E aí, com toda a minha timidez, eu contei o que a gente fazia no Capão Redondo. Até então, eu não tinha condições de contar a minha história. Demorou algum tempo para eu contar toda a história, o porquê que chegou ali, né? E aí me convidaram para escrever no edital. E aí, quando veio para casa, eu fui numa lan house, convidei a Leila, ela é moradora do bairro Capão Redondo, era a única universitária, nível universitário que a gente tinha, porque o edital era todo em inglês, né? E aí a Leila foi lá, nos ajudou, a gente escreveu no edital, e o Clodoaldo Cajado também nos ajudou. E aí, quando deu bem sucedido, aí eu olhei assim, aí aparece quem estava concorrendo aos prêmios, né? Uma das instituições na época, em qual nossa atual ministra do esporte era presidente da época do Instituto Ana Moser, estava concorrendo ao prêmio. O Instituto Patrícia Medrado estava concorrendo ao prêmio. O Instituto da Magic Paula também estava concorrendo ao prêmio. Eu falei, quem é que vai votar no projeto da Maluquinha do Capão Redondo? Porque na época nem nome ainda tinha. Eu era a Neide, a Maluquinha que corre. Eu não tinha sobrenome, né? E aí continuei minha vida trabalhando. Isso foi em março. De que ano a gente está falando? 2009. Tá. Lembra? 99 começou o projeto. Sim. Isso, 2009, 10 anos depois.
E aí, quando foi... Isso foi em março, abril, maio. Quando foi no início de maio, aí saiu o resultado, e aí me ligaram, Neide, você já abriu o e-mail? Eu falei assim, não, eu tenho que ir na Lan House ainda, eu estou trabalhando, né? Eu não tenho acesso ao computador. Quando eu cheguei, que eu abri o e-mail, nós tínhamos ganhado o prêmio Game Changers, Mulheres Virando o Jogo no Esporte, como o melhor projeto social brasileiro de inclusão de meninas e mulheres. Caramba! Imagine o tamanho da nossa felicidade. Nunca tínhamos ganhado 1 centavo na vida. Neide, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nessa época, você já tinha quantas pessoas que já estavam dentro do projeto? Tinha uma média de 40 crianças e umas 70, 80 mulheres, mais ou menos. As crianças também eram do sexo feminino apenas? Não, já era misto? Já era misto, já era misto. E aí, quando nós ganhamos esse prêmio, nós ganhamos R$5.000. Imagine. Naquela época? Era dinheiro. Sabe qual foi a primeira coisa? Comprar um computador. De terceira, quarta, quinta mão. Porque tudo, então, as planilhas, era tudo no papel, tudo manual, presença, tudo escrito em caderno de brochura, porque era para não arrancar a folha, porque o de arame podia arrancar. E ali, menina, aí começou uma grande história. Aí, quando foi no dia 29 de maio, né, a patrocinadora do prêmio foi nos entregar o prêmio. E quem estava patrocinando o prêmio na época era a Nike. Olha! Então Nike tem história com a Nike também. Exatamente. A Nike que patrocinou o prêmio Nike, o Game Changers, né? E aí, para nossa surpresa, a Nike não só entregou o prêmio, né, como levou material esportivo para todo mundo do projeto e nos fez uma proposta que nos ia apoiar por 6 meses. Por 6 meses, com o professor, porque até então eu fazia tudo. Você puxava jornada tripla, né? É. Trabalhava... Você trabalhava fora ainda. Trabalhava fora, aos sábados fazia o atendimento e depois atendia as crianças. Atendia as mulheres e depois as crianças. E ainda cuidava da casa, não é verdade? E aí, com o professor, aí as crianças... Aí não era mais o treino só na quinta-feira, nos sábados. Aí o das crianças já começou os treinos segunda, quarta e sexta, né? Ainda bem que você estava bem treinada, né? Já veio para aguentar essa jornada toda aí. E aí era a época do Orkut ainda, né? E aí eu aprendi a mexer. Aprendi a mexer com o computador sem ninguém ensinar mesmo. E fui lá, tacar lá era cada raquetada. E ia e pedia ajuda para um, para outro. Abri a página do Orkut. Aí tinha um negócio de comunidade. Comecei a marcar. Aí comecei nos eventos da marca, tal. Aí eu falei para mim mesmo, assim, não é justo tantos anos, né? E eu orava muito, 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 até hoje, né? Eu sou muito de orar e orava a Deus. Falei assim, Deus, né? É uma oportunidade gigantesca, né? A gente não pode deixar essa oportunidade ir daqui 6 meses, né? Criar uma grande relação com a marca, mostrar o nosso trabalho. E aí tinha vários eventos que a Nike estava apoiando, eu ia nos eventos e tudo, e tinha tal da comunidade do Orkut, a gente compartilhava tudo na comunidade Nike. Aí depois 6 meses a Nike não falou nada, começou ajudando, depois 2 anos veio um contrato, foi vindo contrato, e aí, menina, mas assim, eu falo, o maior prêmio que nós ganhamos não foi aqueles R$5.000, foi a visibilidade, o voto de confiança que uma grande marca deu. Não foi os produtos Nike, não foi. Porque, assim, pouco tempo depois, a gente já tinha feito todas as maiores mídias escritas e faladas de São Paulo. Aí já foi televisão, e já foi a Globo. E você tem uma ideia, em 2012, isso foi 2009, 2012, fizeram o Globo Esporte ao vivo, levaram o ônibus ao vivo na comunidade para fazer o Globo Esporte comigo, para mostrar o trabalho do projeto Vida Corrida. E aí a gente aí fomos convidados para ir correr na Europa. Chegou lá, fizemos ESPN latino-americana, fizemos a RTP de Portugal, que é uma das maiores emissoras que tem em Portugal, é como a Globo aqui em São Paulo, né? E aí, eu era convidada para falar em público em vários outros lugares. E aí veio uma grande oportunidade de uma palestra. Eu fui convidado
palestrar no TED. E aí eu falei assim, uma gringa, Helena Crécia, me falou assim, ó, você pode encontrar comigo? Veio, tal, fui. E aí eu contei a história para ela. Ela falou, você pode vir para a gente ensaiar, tal. Eu não tinha dimensão do que era um TED, né? No MASP, na Avenida Paulista, foi quando chegou a plataforma no Brasil. E aí, quando chegou uma semana antes que saiu o portfólio, já tinha Facebook, né? Ainda não tinha Instagram, né? E aí, eu lembro que o time ao qual eu trabalhava, né? Que as donas da empresa, CEOs da empresa, falou assim, Neide, você vai palestrar no TED? Eu falei assim, vou. Você viu quem vai estar lá? Eu falei, quem? Tem 20 mulheres the best lá, mulheres que estudaram em Harvard, mulheres que já moraram em 5 países, e você vai palestrar com essas mulheres. Meninos. Aí bateu frio na barriga. O quê? Gente, foi um iceberg, um gelo na minha cabeça. O que eu vou fazer lá? Aí veio toda uma preocupação. Gente, o que eu vou fazer lá nessas mulheres the best? E aí eu tenho uma grande amiga, que é a promotora pública Maria Gabriela de Prado Massu, que sempre trabalhou com mulheres, né, vítimas de violência, que também é maratonista, né? E ela toda preocupada com as minhas vestimentas, porque eu só usava roupa esportiva, tal. Não, você não pode ir. Vamos no... Aí ela me levou na Daslu, né? Aí alguém lá me emprestou uma roupa e ela me deu um sapato lindo, maravilhoso, para eu subir naquele palco do TED. E tinha que estar com aquela... Só que eu tinha com aquela imagem, né? E eu tinha que devolver a roupa para a loja. Sim. E aí, eu fui aquele dia, cheguei lá no MASP, sabe, a plateia do teatro, repleta de gente, tinha outra sala aberta para as pessoas assistirem por telão, e tinha um telão na Avenida Paulista para as pessoas assistirem. Nossa, gigantesco. E aí começou as mulheres, cada uma a palestrar, e aí chegou o meu horário, aí ela falou assim, não, a gente quer deixar a cereja do bolo para depois, né? E todo mundo foi palestrando. Assim, teve Ana Fontes, palestrou esse dia, a consuleza da França, Alessandra Lojas, também, sabe, mulheres incríveis estavam lá palestrando. E aí, cada vez que eu me olhava para aquela roupa, eu olhava, gente, eu estou fantasiada de algo que eu não sou. Eu nunca compraria uma roupa dessa, eu nunca usaria um sapato desse. E eu tinha ido, e eu tinha levado, fui de calça de moletom e de uma camiseta vermelha, eu lembro até hoje, porque eu tinha que, na hora que terminar o evento, eu tinha que tirar a roupa, e estava chovendo, pôr numa sacola e devolver para a loja, né? E aí, na hora, eu tirei uma foto, enviei para todo mundo que me ajudou, pedi, por favor, já tinha celular, por favor, para me desculpar, mas eu não ia vestir aquela roupa, que eu não ia marcar a hashtag da loja, né? E eu ia pedir desculpa, mas eu ia subir lá, eu, Neide, do Capão Redondo. Fui lá, calcei meu tênis, coloquei minha calça de moletom, coloquei minha camiseta e subi no palco do TED. Quando eu subi no palco do TED, sabe, eu sentia a minha pulsação, sabe, aquela coisa de filme, pum, pum, sabe, meu coração, eu sentia a pulsação no meu cérebro. Lá na garganta. E aí eu vi uma senhora lá no meio, aí eu falei assim, vou fazer de conta que aquela ali é minha mãe, vou conversar com a minha mãe. E aí, respirei fundo e comecei a palestrar. O visor tem o tempo lá, o cronômetro, porque você só pode falar 15 minutos. Você não pode extrapolar. Daí a pouco eu começo a falar, aí vem o primeiro aplausos, aí começo a falar de novo, vem o segundo, aí vem o terceiro, aí vem o quarto, e o reloginho, e eu tinha cronometrado tudo aquilo para falar naquele momento. Menina, e quando eu terminei a palestra do TED, foi assim, unanimemente, todo mundo levantou e me aplaudiu de pé. O nome desse TED é Meu Mundo Melhor Começa com Esporte. E aí, por conta, já tinha dado os 15 minutos, eu peguei e desci do palco. E a curadora, Helena Crécia, muito carinhosa, foi lá, me pegou e me levou no palco. Você só desce quando terminar as palmas. E aí, quando eu estava descendo, veio a jornalista Maria Cândido, me deu um livro já autografado, né, que é um livro incrível, né, de mulheres do mundo inteiro que ela entrevistou, contando histórias incríveis, né? E aí ela falou assim, você é uma contadora de histórias incríveis. E aí, quando veio o Instagram, no ano seguinte,
eu fui convidada para conduzir a tocha olímpica no nosso país, que aí vem a outra história. Sim. E aí eu criei o nome Forrest Neide, porque já tinha uma Neide Santos, já tinha uma outra Neide. Aí eu coloquei Forrest Neide, uma contadora de histórias. Aí por isso que meu nome é... Forrest Neide. Forrest Neide, essa contadora de história. Ô, Neide, antes de você falar da tocha olímpica, que eu quero saber muito isso, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a importância da roupa esportiva para você hoje? A gente estava conversando essa semana sobre. Conta para o pessoal qual que é a importância da roupa esportiva para você. Tem mulheres que se sentem empoderadas com salto, né? Por aquele salto, por aquele vestido longo, aquele cabelão, brincão, um batonzão. E a roupa esportiva, para mim, é a minha capa de heroína. Eu me sinto a mulher mais potente do mundo com as minhas roupas esportivas. Tanto que se você for no meu armário, você não vê outra coisa que não seja. Até porque, graças a Deus, as marcas hoje, né? Principalmente a marca que eu uso, tem roupas, vestidos lindos, maravilhosos, né? Mas, assim, a roupa... É algo também é inspirador para mim. Todos os dias que eu vou treinar, eu quero ir com a minha melhor roupa. Eu não vou com o meu tênis sujo, meu tênis de treinar para corrida no barro é um, meu tênis de correr na esteira é outro, meu tênis de treinar. Assim, eu tenho todo um cuidado. É algo que eu gosto, é vaidade. São vaidades de mulheres, de gostar. Sim. Mulheres não gostam de estar bem com aquela roupa linda, maravilhosa, um Louis Vuitton, sabe? Coisas assim. Mas, assim, eu gosto de roupas esportivas, e eu falo, para mim é meu manto, sabe? Aquela coisa de falar, uau! E quantas vezes, assim, eu já corri São Silvestre, corridas de rua, de top e de suquine, e todas as vezes que eu corria vestida assim, as pessoas sempre olhavam com muito respeito, porque via uma mulher empoderada ali. Eu não usava aquela vestimenta por exibicionismo. Tanto que, quando eu comecei lá na década de 90, no Capão Redondo, era uma grande dificuldade. Mulheres nenhuma usavam top, mulheres nenhuma usavam shorts. No calor, era todo mundo muito vestido, porque era uma vergonha, principalmente para algumas evangélicas. Era ridículo vestir uma roupa daquela. E aí, um belo dia, eu estava numa roda de conversa, houve durante o treino, né? Porque eu estava fazendo abdominal e uma das mulheres começou a falar do meu shorts, né? Que eu estava de shorts e fazendo abdominal. E aí eu sempre usei um suquine debaixo dos shorts. Aquele dia eu tirei os shorts, tirei a camiseta e falei, essa é a vestimenta do atleta, do atletismo. Se eu lutasse esgrima, eu ia usar uma roupa que cobria todo o meu corpo e somente uma telinha para eu ver meu oponente. Esta é a vestimenta do esgrima. Para natação, ela vai usar somente uma touca e vai usar um maiô. Portanto, essa é a vestimenta. E hoje, quando eu vejo aquelas mulheres lindas, maravilhosas, correr de top, aceitando seus corpos grandes, de todos os tamanhos, sabe? E elas se sentem tão empoderadas quanto eu, sabe? De estar vestindo uma roupa esportiva. Eu falo, gente, eu fiz um grande trabalho no Capão Redondo. E muitas vezes, eu sei que tem muita gente lá no Capão Redondo que não sabe dessa história. Vão saber dessa história a partir de quando ouvir esse podcast. Porque eles vão falar assim, caramba, a Neide foi a primeira mulher do Capão Redondo a correr. Eu corro desde as décadas de 70. Eu comecei a correr em 1974. Né? Correr mesmo, corridas de rua. Mas o atletismo já tinha entrado na vida. Em minha vida. Né? Foi incrível, né? O percurso, né? De tudo isso. Né? Aí eu volto muito, não acreditar. Eu outro tempo assisti um filme, Believe, e algo que sempre me chama muita atenção, sabe? Outro dia, também um diretor de uma empresa me mandou uma frase sobre esperança, e falando que a esperança é teimosa. E ela falou assim, essa frase é a sua cara, você é tão teimosa contra a esperança, né? E assim, eu sempre que me moveu, o que me fez chegar aqui foi a minha fé, o meu acreditar, a esperança de dias melhores.
Porque, assim, minha vida inteira foi uma sucessão de coisas ruins acontecendo. Eu vim para São Paulo, né? Para a gente chegar lá na tocha olímpica. Eu vim para São Paulo no sonho de ir para uma escola, de ter uma família, de ter uma mãe, de ter um pai. E aí eu fui para uma oficina no Brás. E eu vivi minha infância nessa oficina, com trabalhos análogos à escravidão e abusos. Até eu sair de lá. Eu caso. Eu já contei para vocês. Eu enterro meu marido numa ditadura militar. Eu caso, né? Eu tenho um filho. Aí eu enterro meu filho. Que idade tinha o seu filho? Meu filho já tinha 20 anos. E aí era uma sucessão de acontecimentos, de tragédias na minha vida. Mas eu sempre lutei para que a bondade permanecesse dentro de mim. Por mais maldades que fizessem comigo, que Deus nunca saísse, porque a figura paterna, o ser que eu tenho, meu pai eterno, a figura paterna que eu tenho foi do meu avô e do meu pai celestial. E aí eu veio do acreditar, vem de dias melhores virão, né? E a marca me ensinou, tanto que não mude seus sonhos, mude o mundo. E aí aquela menina de 14 anos, também que queria ser uma atleta olímpica e que poderia ter sido uma atleta olímpica, teve seus sonhos, porque foi ser mãe dos seus irmãos. Realizei meu sonho olímpico. Você era mais velha dos Sim, seus irmãos? eu sou a mais velha. Não sou a mais velha. Desculpa, eu tenho uma irmã mais velha, mas essa minha irmã mais velha, ela tem deficiência do intelecto. E aí eu sempre cuidei dela, portanto, eu sempre fui a mais velha da casa, sempre assumi essa obrigação de ser a mais velha da casa. E aí, todos esses meus sonhos foram interrompidos com o passar dos anos. Eu tinha tudo para dar errado. E para desistir também, né? Porque histórias como a minha, gente, existem milhares em todas as grandes periferias, em todas as pobrezas do Brasil. Quantas Marias perderam seus amores, enterraram seus filhos, vítimas de alguma coisa? A minha história não é diferente das outras. Tem um ponto diferente, sim, que você vai contar agora. A diferença é que eu tinha duas opções na vida. Ou ser vítima ou protagonista da minha própria história. É isso. E eu, em vez de cruzar os braços e ficar somente reclamando do poder público, que o governante não faz isso, que o governante não faz aquilo, vem de políticas públicas, porque toda política pública começa de uma indignação ética. Você não está contente com o que está acontecendo, e você vê que você é capaz de fazer. Mesmo sem ter nenhuma formação acadêmica, sem ter nenhum poder aquisitivo. Eu tinha sonhos. E garra, né? E garra. E isso foi o que me moveu. E sempre fui muito do trabalho. Sempre fui do trabalho. Trabalho. Eu amo trabalhar. É algo que me faz bem, é produzir, estar em movimento, fazendo as coisas. E aí, quando chega Rio 2016, mais uma grande conquista na minha vida, nas nossas vidas como brasileiro. Nós conquistamos o direito de sediar a Copa no nosso país. Eu acho que a minha geração não verá mais uma Copa no nosso, uma Olimpíada no nosso país. Nós tivemos Copa do Mundo, que eu não posso esquecer, né? 2014, né? Depois tivemos Olimpíadas Rio 2016. E tive o privilégio de assistir Olimpíadas e Paralimpíadas. Tive o privilégio de ser convidada pelo Comitê Olímpico para conduzir a tocha olímpica na cidade que me acolheu. E os 200 metros, o qual eu conduzi a tocha olímpica, tinha centenas, milhões de pessoas. Todo o projeto Vida Corrida estava lá, todas as nossas crianças, todas as nossas mulheres e todos os meus amigos de corrida estavam lá assistindo a passagem. Eu falo que aqueles 200 metros, eu fiz ele durar uma eternidade. Eu lembro até agora cada mínimo detalhe daquela condução da tocha. Eu nunca trotei
tão devagar em toda a minha vida, que era para durar mais minutos e minutos aquele momento de conduzir a tocha olímpica. E o patrocinador, que foi o Seguro Bradesco, me deu de presente a tocha olímpica que eu conduzi. Essa tocha olímpica hoje está na Casa Vida Corrida. Ainda tem mais. Nas Paralimpíadas, eu estava dentro do estádio do Engenhão. E aí apareceu o telão gigantesco dentro do estádio, com a imagem de Júlio César Agrippino, um menino que eu ensinei a brincar de correr. O Engenhão estava lotado e todo mundo gritava o nome de Júlio César Agrippino. Ver aquele menino naquelas raias, naquele momento, veio aquele sonho daquela menina de 14 anos que sonhava em ser uma medalhista olímpica, que sempre teve seus sonhos interrompidos. Veio o sonho do meu marido, veio o sonho dos meus filhos, veio tudo à tona ali. Naquele momento eu chorava, eu vibrava, mas de uma felicidade tão gigantesca, porque naquele momento, se eu tivesse partido, tinha partido a pessoa mais feliz do mundo, porque eu cumpri meu papel como cristã e como cidadã. E foi algo... E eu estou esperando que Paris 2024 eu vou repetir esse feito de ver Júlio César Agrippino na sua 3ª Paralimpíada. Recentemente, Júlio César voltou do Mundial de Paraatletismo de Paris com uma medalha de prata. Que bom. Que história, hein? Que história gigantesca. E uma coisa que a gente fala muito, né? Que é inclusive uma das nossas aberturas aqui de frase, é que histórias inspiram outras vidas, né? E você tem feito isso desde lá de trás. Desde a sua vida, na verdade. Se inspirou na vida dos seus avós, principalmente, né? Na questão do atletismo. Fez isso para sua vida, foi construindo, e aí de uma forma despretensiosa, né? Porque você não tinha essa noção de fazer tanto por tantas outras pessoas, né? E, isso é sensacional. Porque, escutando, assim, a sua história, passa um filme também na minha cabeça, né? E a gente contou também um pouquinho a nossa história aqui, a inspiração de outras pessoas que fazem coisas sem intenção, né? Eu não vou fazer isso porque eu quero me mostrar, porque eu quero ser grande sozinha. Na verdade, você não pensou nisso de forma alguma. As coisas foram acontecendo e você foi caminhando junto, de acordo com o que ia surgindo. O importante disso tudo que eu notei aqui é... Primeiro, a garra que você tem, porque você teve vários desafios aí na sua vida, tanto de perdas, né? Quanto de crescimento mesmo, né? As pessoas te convidavam para fazer coisas, você não abaixava a cabeça porque estava com medo, você simplesmente ia, vestido de você, né? E um ponto também importante é nunca esqueceu da sua essência, né? Que foi lá subir no palco mediante a tantas pessoas que se empoderavam com uma vestimenta, né? E aí você simplesmente falou assim, não, se for desse jeito... Talvez você não teria feito tanto sucesso se fosse de salto alto, se fosse com uma roupa que você não estava acostumada... E o sucesso que eu tô falando não é de eu fazer sucesso, é a influência que você causou depois daquilo, né? Então é uma história realmente surpreendente. Ô, Neide, você quer comentar uma coisa? Fica à vontade. Só complementando a sua fala, nada da vida tem sentido se você não tocar o coração das pessoas. Porque se você não consegue tocar o coração das pessoas, você não faz sentido
Você não fez sentido, você não... Porque é incrível. Todas as vezes que eu subo num palco, vou fazer uma palestra em alguma empresa, quando eu desço, eu vou para a plateia, as pessoas falam assim, eu só quero o seu abraço. Eu só quero sentir sua energia. Tanto assim, eu já chegou pessoas de ficar assim, mais de 1 minuto abraçado comigo e eu sem graça de... Nem conhecer, né? Sem conhecer. A pessoa queria... E às vezes isso também assusta outras pessoas. As pessoas, o mundo atual está tão acostumada ao eu, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, e sem se preocupar com os outros. Às vezes dá a impressão que eu sou de um outro planeta. Eu estou sempre ajudando as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Mesmo que as pessoas usufruam de formas erradas ou que devolvam de formas erradas, mas essa é a minha essência. Às vezes as pessoas me criticam porque, de novo, você está fazendo isso outra vez, você está fazendo isso novamente. E às vezes eu prometo para mim mesmo que eu não vou fazer, mas a essência de ajudar alguém, de contribuir, de cooperar, é tão grande que vai além da minha própria vontade, né? E, às vezes, as pessoas mostram para mim que eu tenho que ser mais egoísta, pensar mais em mim mesmo. Mas é isso. O dom do escorpião é picar, né? E o dom do monge é salvá-lo. Neide, a gente tem hoje, num cenário global, assim, pessoas que têm dificuldade de autenticidade. Não é verdade? A gente vê pessoas que se vendem a propaganda, se vendem a qualquer coisa por conta de um medo de autenticidade. E a pergunta que eu quero que você responda, e também um recado para a galera que está em casa, qual que é a importância de ser você mesmo, de ser autêntico, de ter essa garra, assim? Fala pra gente. Ser você mesmo... Eu lembro muito de Tiago Pinto, a primeira pessoa de marketing. Eu nem sabia o que era essa palavra, gente. Isso faz mais de 15 anos. Tiago Pinto, né, diretor de marketing, chegou para mim. O que nos encantou foi a sua essência. Essa coisa de você não fazer nada para agradar a gente, de ser você mesmo. Nunca mude isso. Seja você. E foi aí, quando eu subi antes de subir naquele palco, eu lembrei desse conselho do Tiago. Por que eu tenho que fazer algo para agradar alguém? Só que é o seguinte, eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratada. Essa é a minha essência. Por isso que eu trato todo mundo bem, porque eu quero ser tratada bem. Eu faço bem para as pessoas, que eu quero que as pessoas também façam bem para mim, faço bem ao todo redor. Mas quando vem a essência, é muito importante, porque você não... A vida não é um teatro que você está sempre subindo no palco para representar. Você não consegue representar uma vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser você mesmo. E aí, o que acontece? Essa sou eu, esse jeito simples de ser, esse jeito simples de falar. Eu poderia não estar mais morando no bairro do Capão Redondo. Eu continuo morando no Capão Redondo. Eu continuo amassando barro todos os dias. Hoje me levam para Nova York, me levam para falar no Fórum Nike 2020, para falar com todos os atletas do mundo. Me levam para desfile de moda, da Louis Vuitton, de modas esportivas. Hoje já fui para mais de 5 países, mas eu volto para o Capão Redondo. E no Capão Redondo, ali, eu sou importante para aquelas pessoas. E se eu sair dali, eu falo assim, sabe, engajamento comunitário, impacto comunitário, você não consegue impactar algo que você não está inserido nele. E eu estou inserida ali. Ali é minha essência. Ali minha vida foi forjada, que eu vejo um pouco da Bíblia, né? Ela foi forjada a ferro e fogo, a minha vida. A minha história é ali. Meu legado eu tenho que deixar ali. Porque quando eu não mais estiver aqui, eu sei que muita gente vai lembrar. Eu conheci uma mulher que se importava comigo, né? E essa é a minha essência. Essa mulher, esse jeito simples de ser. Eu posso estar nos lugares mais chiques do mundo, só que eu volto para o Capão Redondo. Porque eu falo assim, eu celebro
em cada lugar que eu estou, sempre lembrando de onde eu vim e para onde eu vou voltar. Porque lá eu sou importante para alguém. Da ponte para cá, da ponte para lá, como dizem os Racionais, eu sou mais uma na multidão, né? Hoje não, hoje com esse símbolo do Vida Corrida, né? Em todos os lugares que a gente vai, hoje nós somos o Vida Corrida, porque nós já fomos invisíveis para a sociedade. Até uma grande marca nos patrocinar, né? Eu falo, esse é um poder, porque isso é uma chancela de credibilidade. Sim. Quando uma grande marca passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora vamos fazer 15 anos de patrocínio, é porque realmente é um grande projeto, porque poucas pessoas, né? São poucas pessoas, posso contar nos dedos e sobra quem tem um contrato com a maior marca esportiva do mundo por mais de 15 anos. E não é simples esse contrato, né? Ele tem perder, não tem. E aí vem a sua essência de ser sempre você. Nunca, lembre sempre, mesmo quando você subir num palco, para você ser numa palestra, sabe? Você tem que ser sua essência, você tem que ser sua verdade. Tanto que tem um livro, eu já até convidei, peço para você também para ler esse livro, é do TEDx. Como falar, convencer e emocionar, que é aquela outra frase que eu volto para falar para você. Nada tem sentido se você não tocar o coração das pessoas. Porque quando você fala da sua história com propriedade, você se empodera da sua história e fala com ela com propriedade, da forma que ela foi vivida, você consegue tocar o coração de alguém. Porque todos nós temos uma grande história para contar. Basta você se empoderar dessa história e contar ela de uma forma humana. Eu demorei muito tempo para contar a história de Neide Santos. Eu contava a história do Vida Corrida, porque eu precisava aprender a contar a minha história de uma forma humana, para as pessoas verem como a dor pode transformar em amor. De todos os percalços que eu vivi na vida, dessa menina que tinha tudo para dar errado, se transformou na mulher que ela é hoje, né? Por isso se faz importante essa sua verdade, porque é diferente de você ler um livro, você estudar um tema e você palestrar sobre aquele tema, sobre a verdade dos outros. Mas quando você se empodera da tua própria história e conta ela de uma forma humana, de você ver aquela menina que veio da Bahia, aos 6 anos de idade, de Pau de Arara, que aqui em São Paulo foi viver na beira do córrego, num barraco de favela, convivendo com ratos. Chegou à Assembleia Geral da ONU para falar de impacto comunitário, sobre esporte, sobre criança e sobre mulheres. Eu falo, eu sou mais que uma vencedora. Com certeza, com certeza. E, Neide, é muito importante isso. O intuito do podcast normalmente é trazer histórias de pessoas reais, histórias que impactam pessoas. A gente estava fazendo a nossa apresentação e eu falei que cada pessoa é um best-seller. Toda pessoa é um best-seller. As pessoas compram um livro para ser impactadas, mas cada um de nós, se souber fazer a pergunta certa no momento certo, somos os best-sellers. Conseguimos impactar a vida de outras pessoas. Isso se for de maneira íntegra, maneira excêntrica, sabe? E agora a pergunta que eu quero fazer para você é: qual que é a mensagem que você deixa para a galera que está em casa? A galera que está nos assistindo hoje. Você passou por diversas dificuldades, você teve uma história que poderia ser trágica, mas através das suas escolhas de ser protagonista, você escolheu ser protagonista. Você traçou uma linda história que impacta milhões, milhares de pessoas sempre. Então, qual que é a mensagem que você deixa para a galera que está nos assistindo agora? Qual que é a principal? Não mude seus sonhos. Mude o mundo. Perfeito. 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 É isso. É você mudar o mundo. E o mundo começa também das pessoas que estão ao nosso redor. Ao seu redor. Eu sempre disse que eu ia mudar a realidade do meu entorno. E meu entorno é meu mundo. Portanto, todo mundo comece a mudar a realidade do seu entorno de alguma maneira, porque eu acredito que todo mundo pode mudar o mundo de alguém. Muda o mundo de alguém com um abraço, com escutar, com um convite. Convida ele para caminhar, para correr. Convida ele para ir para a igreja. Convida ele para ler uma Bíblia.
sem nenhum questionamento, sem nenhum julgamento. Sem esquecer da sua essência, né? Perfeito. Agora fala um pouquinho, só pra gente, já estamos chegando nos finalmente, fala um pouquinho do projeto. Qual que é o impacto que o projeto Vida Corrida tem hoje? Uau, eu tinha que chamar a Bela aqui para fazer todo o relatório, viu? Que a Isabela tem esse relatório, números por números, mas aqui a gente não é uma prestação de conta, não. Mas o Vida Corrida, nesses 25 anos que vamos fazer em janeiro de 2024, são 25 anos de projeto Vida Corrida, já se passou mais de 5.000 pessoas por lá. Atualmente atendemos 400 crianças, 400 mulheres com condicionamento físico, corrida, atletismo, tênis, basquete e futebol, única, exclusivamente para mulheres. Maravilha, perfeito. E todas as páginas do projeto, é Projeto Vida Corrida, tanto LinkedIn, Instagram, Facebook, né? E o site é vidacorrida.org.br. Nos visite. Se você se tocar seu coração, você pode fazer parte dessa história, mudando a vida de outras pessoas, fazendo uma doação no site Vida Corrida. E gratidão é uma carta de amor que eu envio a todos vocês. Maravilha. E essa blusa? As blusas que eu fiquei sabendo aí que o projeto tem uma parte mais ecológica. Conta pra gente um pouquinho, tá? Uau! Hoje nós temos um coletivo Vida Corrida, que é com fins lucrativos. O projeto Vida Corrida é sem fins lucrativos, que é a ONG, e temos o coletivo Vida Corrida, né? Que produz roupas sustentáveis, pensando na mudança climática, pensando no futuro de vocês, né? Hoje nós recolhemos os guarda-chuvas que jogamos no lixo, porque ele é descartado de uma forma errada, e esses guarda-chuvas produzimos roupas incríveis que gera renda para a ONG Projeto Vida Corrida. E fique à vontade também em ajudar, em comprar no coletivovidacorrida.com.br. Perfeito. E qual que é a sua rede social para a galera te achar? Forrestneide. Forrestneide, maravilha. E aí? Bom, história incrível, né? Maravilhosa. Neide, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente a sua história. Foi incrível. A gente emocionou aqui também, né? Porque não tinha como. Não sei se eu vou contar uma coisa para você. Sabe o Desejar Profundo? A primeira vez que eu andei de avião, eu andei de Gol. Eu peguei aquela revista, estava nervosa do avião, a gente até comentou sobre o avião hoje. E aí eu vi lá, estavam as pessoas que estavam saindo de São Paulo, de algum estado, e ia para outro palestra. Eu falei assim, um dia a Neide vai estar aqui nessa revista, nesse rodapé, dizendo que a Neide saiu do Capão Redondo e foi para Nova York, para os Estados Unidos palestrar. Eu nunca saí no rodapé da revista Gol. Eu fui no mês de março de 2020, eu fui capa da revista Linha Gol, com a capa de Forrestneide, com 8 páginas dentro da sua história toda. Com a minha história. Nossa, que legal. E é isso, né? É acreditar, confiar, jogar para o universo, né? Que as coisas funcionam. E trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é o trabalho devolve. E o seu trabalho foi incrível até aqui. E que pendure aí por muito mais tempo, né? Uns 200 anos, pelo menos, né? Eu estou preparando pessoas para dar continuidade. O Vida Corrida será infinito. Não, eu tô falando 200 anos pra você. Eu posso chamar de você também, né? Sim. Todos, até as crianças, todos me chamam de Neide. É muito carinhoso, né? Você está envelhecendo e as pessoas não te vê como uma velha. É isso que eu ia falar, né? É isso que eu ia dizer. Eu comento muito com o Igor dentro da academia. Eu falei assim, será que a maioria dessas pessoas vão ultrapassar os 60 anos aqui fazendo fortalecimento, fazendo uma atividade física, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a sua juventude, não estão preocupadas com o seu envelhecimento. Sim. Né? Em vez de investir em medicamentos, né? Invista na saúde. Na saúde. E hoje, né? Agora. E hoje, agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã.
Perfeito. Bom. Então, gente, esse foi o nosso Pode Desconstruir. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @Pode Desconstruir. Também siga eu, siga a Aline, eu, Igor com H, Souza.fc. E a.Line Brito com 2 T's, tá? Muito bom, é isso aí. Tchau, Gente, tchau. obrigada. Beijo.